Pessoal, antigamente que eu digo até assim a década de 90, né, é, existia um instrumento onde a gente podia obter valores sem a gente precisar fazer conta ou usar uma calculadora ou consultar uma tabela, que é a régua de cálculo. Então, tinha régua de cálculo para diversas finalidades, para fazer conversão de medida, tipo de milímetro para centímetro, para metro, para polegada, para pés, e etc. E tinha régua de cálculo para tabuada, para conversão de temperaturas. Então, para tudo tinha régua de cálculo. E aí você obtinha esses dados com muita facilidade. Eu nunca tive uma régua de cálculo. Mas em meados da década de 90, eu não me lembro se foi em 99, foi poucos anos depois de eu ter retornado do Japão, eu precisei fazer um curso de aperfeiçoamento em Cotia, nessa empresa aqui, ó, Spirax Sarco, né, que é uma empresa que produz produtos para ar comprimido, né? Tubulação, válvulas, filtros e etc. E aí, fazendo esse curso, eu ganhei essa régua de cálculo. Tá vendo? Ela vem com esse manualzinho, muito bacana. E essa régua de cálculo é uma régua de cálculo bem específica, né? E geralmente as réguas de cálculo ela tem dois elementos, que é essa parte externa, né, que ela já tem a, toda a métrica, né, e ela tem essa parte interna, né. Geralmente são dois elementos, né, e pode ser que ela tenha esse terceiro elemento que é esse marcadorzinho aqui, ó, esse ponteirinho para você visualizar o ponto, né? E esse aqui tem três elementos. Tem essa régua externa, tá, em beijinho. Tem essa aqui mais branquinha, que é interna. E esse transparente aqui. Então, essa régua de cálculo específica para ar comprimido, ela permite obter uma série de dados sobre os acessórios que envolvem uma rede de tubulação de ar comprimido, né? O diâmetro da tubulação em função de perdas de carga e coisas desse tipo. Esse manual ele explica como funciona essa régua de cálculo e como é que foi projetada essa régua de cálculo, as fórmulas que foram usadas, etc. Nesse vídeo eu vou mostrar, aqui tem três critérios para você obter os dados, que são o critério que está escrito aqui, eu não sei se vai dar para ver, que são o critério da perda de carga, o critério da velocidade e o critério dos vazamentos, né? São esses três aqui. Então eu vou explicar, na verdade, um só para mostrar o funcionamento da régua de cálculo, que é o primeiro critério aqui, tá? E aí a gente vai prosseguir com o vídeo, ok? Então, essa régua de cálculo, ela está trabalhando com três critérios. O critério da perda de carga, o critério da velocidade e os vazamentos. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar especificamente com o primeiro, que é o critério da perda de carga, tá? Só para demonstrar o funcionamento da régua de cálculo. Então, ela é baseada nessa fórmula que vocês estão vendo aí na tela, tá?
só uma coisa para esclarecer, esse comprimento equivalente da tubulação é assim, por exemplo, se você tiver uma tubulação com 100 metros de comprimento e você acrescentar, por exemplo, cotovelos, válvulas e filtros, eles vão provocar um atraso no fluxo de ar. Então, você tem que estabelecer um comprimento, ou estimar, ou calcular um comprimento de tal forma que ele dê o mesmo efeito como se ele não tivesse esses obstáculos, esses acessórios que você adicionou. Então, veja um outro exemplo aqui só para facilitar a compreensão. Quando você pega e vai de uma cidade para outra, numa rodovia de 100 quilômetros, e você viaja 100 quilômetros por hora, né, não tendo nenhum tipo de obstáculos, né, em uma hora você percorre os 100 quilômetros da rodovia, certo? Só que, por exemplo, se tiver um pedágio no meio e você tiver que parar para pagar o pedágio, etc., né, isso vai te provocar um atraso. Né? Então, esse atraso, o tempo que você perder no pedágio, você consegue calcular o tanto a mais que você teve que percorrer na rodovia. Tá? Então é mais ou menos isso a ideia do comprimento equivalente da tubulação. Tá? E aí, nesse critério da perda de carga, a gente tem esse exemplo aqui, tá? Que é um exemplo que tem no manualzinho que veio junto com a régua de cálculo, né? Então tá aqui, ó, uma rede de ar comprimido tem pressão de trabalho de 10 kg por centímetro quadrado e transporta 12 metros cúbicos por minuto de ar. Então isso aqui é a vazão. A gente já tem aqui o P2, que é a pressão de trabalho, né? E aí, a perda de carga, ele já está dizendo aqui, ó, empiricamente admitiu-se a perda de carga de 0,038 kg por centímetro quadrado a cada 100 metros. Esse valor aqui, ele vai variar conforme... Você vai pegar, tem catálogos aí de fornecedores que eles já têm esses valores aqui de perda de carga. Então, é tudo experimental. Tá? Então, no caso dessa régua de cálculo, ele tá a gente está levando em consideração esse valor aqui, 0,038 kg por centímetro quadrado. Então, geralmente não vai fugir muito desse valor aqui mesmo. Tá? E aí, nesse tubo que tem 150 metros de comprimento, foi acrescentado 3 válvulas globo e 2 curvas, 2 cotovelos de 90 graus. Aí pede-se para calcular o diâmetro da tubulação e a perda de carga total. Então, nós vamos obter esses valores na régua de cálculo. Tá? Então, veja, aqui ó, a relação de compressão R, P2 sobre P1. Né? Então, o P2 é o que? É a pressão de trabalho e mais a pressão atmosférica. Então, 10 mais 1. Tá certo? O P1 é a pressão atmosférica. Então, 10 mais 1, 11. 11 dividido por 1, 11. Muito bem. Esse R aqui de 11 já possibilita a gente obter o valor do diâmetro da tubulação. Então, como? Ó, então, na régua de cálculo, a gente vai alinhar o valor desse R, tá, com o valor da vazão. E depois a gente vai deslizar a régua transparente até o valor da posição da perda de carga empírica de 0,038. E aí a gente vai lá obter o diâmetro de 3 polegadas. Tá? Vamos fazer isso? Então, pessoal, olha, no caso do exemplo, eu já posicionei aqui, ó, a régua de cálculo com os dados pedidos no exercício exemplo. Então a gente está vendo aqui, a gente vai se concentrar nessa primeira faixa aqui, ó, tá? É onde tem o critério da perda de carga, tá? Então a gente está vendo aqui que no primeiro
bem aqui em cima, aqui, ó, tá escrito a relação de compressão, o R. Então, é essa régua de cima aqui, ó, tá vendo? Então, ali a gente tá vendo que o R é 11, tá certo? Pelas contas que a gente fez, R2 sobre R1. Esse R, ele tem que coincidir, aí a gente vai movimentar essa régua interna branquinha aqui, ó, tá? Essa daqui. Então, quando a gente movimenta essa régua branquinha, a gente acessa a vazão, tá? Então, a vazão aqui, ó, a gente olha nessa escala de cima aqui, ó. Então, a vazão é 12. Então, tem que fazer coincidir o 11, tá vendo? O 11 aqui em cima, ó, vou apontar com o dedo aqui, ó. O 11 aqui em cima tem que coincidir com o 12 da vazão, tá? E aí, pronto. Agora a gente vai olhar aqui. Nessa escala de baixo aqui, ó, tá escrito aqui, ó, perda de carga, tá? E a perda de carga a gente sabe que é 0,038. Então a gente vai pegar essa reguinha transparente que tem um marcador e vai colocar em cima do 0,038. E aí a gente vai olhar lá na reguinha branca aqui, na escala de baixo, e vai ver e vai chegar no aqui, ó, no diâmetro do tubo. Olha que beleza, ó. Diâmetro interno do tubo, ó. Então a gente olha lá, ó, tá vendo? 3 polegadas. Tá? Então ele é uma reguinha bem complexa, viu? Bem bolada, tá? Então não é de primeira que você vai aprender a trabalhar com ela. Esse é um critério aqui, ó, esse primeiro. Esses dois aqui eu não vou explicar, senão vai ficar muito longo o vídeo. É só para demonstrar o uso dessa régua de cálculo. Tá ok? Daí a gente vai dar prosseguimento ao vídeo aí, tá? Então, do outro lado da régua de cálculo, né, a partir do diâmetro da tubulação, a gente obtém o comprimento equivalente dos acessórios que compõem a tubulação, né? Então, a gente tem que alinhar o diâmetro de 3 polegadas embaixo daquela setinha preta, e aí a gente vai obter os valores de 35 metros para a válvula globo e 1,7 metros para a curva de 90 graus. Tá? Vamos fazer isso. Então, do outro lado da régua de cálculo, a gente consegue obter os comprimentos equivalentes dos acessórios que vão na tubulação, em função do diâmetro interno do tubo. Tá vendo? Então tem lá as curvas, filtros, válvulas, né? Todos eles apresentam um comprimento equivalente de perda de carga. E aí aqui ele já está na posição, tá? Para eu não ficar perdendo tempo aqui posicionando, porque ele é muito sutil aqui, muito pequeno, estão muito perto os traços aqui, tá vendo? Então olha aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Pegar o diâmetro do tubo de 3 polegadas. Então olha aqui na escala de cima aqui, ó, é o diâmetro interno do tubo. Então, como a gente já sabe que é 3 polegadas, eu tenho que pegar essas 3 polegadas aqui e alinhar com essa setinha preta aqui da régua de cálculo. Tá? Aí depois que eu alinhar, na escala de baixo eu obtenho todos os comprimentos equivalentes de todos os acessórios que estão aqui nessa régua de cálculo. Tá? Então a gente está vendo aqui, ó, no caso do exercício exemplo, eu estou usando essa curva 90 graus aqui, ó, tá? Está sendo usado esse daqui. Tem duas curvas, tá? De tipos diferentes, mas está sendo usada essa. Então, a gente vê aqui por diâmetro de 3 polegadas, está dando mais ou menos 1,7 metros, o comprimento equivalente, tá?
Então está sendo usado duas curvas dessa. E está sendo usado também, ó, aqui, essa válvula que eu estou apontando aqui, a válvula globo, né? Aberta, nem sei porque está escrito aberto, porque obviamente que tem que estar aberto, né? E aí essa válvula globo aberta, ó, tá vendo? Ele tem uma linha que liga até onde você tem que olhar. Então aqui vocês estão vendo que é na escala de baixo 35 metros. Então é o comprimento equivalente da perda de carga da válvula globo para um diâmetro de 3 polegadas. E é isso aí, ó. E aí então é o comprimento equivalente total da tubulação vai ser os 150 metros originais do tubo. Como a gente tem 3 válvulas globo, vai ser 3 vezes 35 metros. E como a gente tem duas curvas de 90 graus, a gente viu que é 1,7 metros, né? Para a curva de 90 graus, 2 vezes 1,7, somando tudo vai dar 258,4 metros. Tá? E aí, para calcular a perda total, é só fazer a regrinha de 3. Então, como a cada 100 metros a gente tem essa perda de 0,038, para 258,4 a gente acha a perda total, que aqui dá 0,098 kg por centímetro quadrado. Tá? E quando a gente joga esse valor desse ΔP total aqui naquela fórmula do início lá, do vídeo, né? A fórmula do projeto da régua de cálculo, vocês vão ver, se colocando lá, substituindo todos os valores, vocês vão ver que vai bater lá com o diâmetro. Então, hoje em dia, essa régua de cálculo ficou obsoleta, né? Para a gente usar, porque a gente acha tudo na internet, né? Então, se você tem um smartphone e aí você tem um acesso à internet, você entra lá e já tem, você acessa tudo pela internet, as tabelas, todos os dados, né? Mas é mais assim, esse vídeo é mais, o intuito dele é mais de curiosidade mesmo, de satisfazer a curiosidade. Mas mesmo assim, eu acho que para o pessoal que trabalha com vendas, ele tem a sua utilidade ainda, porque se você não tiver o seu celular, se não tiver Wi-Fi, se você não tiver por algum motivo não consegue acessar esses dados, você usa essa régua de cálculo aqui. Ela tem a sua utilidade. Ok? Abraço, pessoal.